Olá, eu sou o Romildo do canal Clube dos Investidores. No vídeo de hoje vou falar a respeito de padrões de Kendo. Os padrões de Kendo são ferramentas que auxiliam para quem opera análise gráficas. O padrão de Kendo, ele antecipa que o mercado pode haver uma reversão. Então quem opera análise gráfica utiliza essa ferramenta. Aqui tem alguns exemplos que eu vou mostrar de alguns nomes de padrões de Kendo. Aqui eu tenho padrões de Kendo baixista. Então eu tenho padrões de Kendo baixista e padrões de Kendo altista. No padrões baixista, eu trouxe um exemplo. Aqui o mercado vinha numa tendência de baixa. Apareceu esse padrão aqui pelo nome de martelo, então indica que o mercado pode haver uma reversão para alta. Então, esse padrão, ele tem o nome de martelo. No mesmo padrão baixista, o mercado vinha numa tendência de baixa, apareceu dois Kendo aqui, um pequeno de baixa e um grande de alta. Esse padrão ele tem o nome de engolfo de alta. Então o mercado pode haver uma reversão de alta. O mercado vinha numa baixa, apareceu esse padrão, então pode ser que o mercado vai ter uma reversão. Aqui no padrão altista, eu tenho estrela cadente. O mercado vinha numa tendência de alta, apareceu um padrão aqui pelo nome de estrela cadente, então pode ser que o mercado vai ter uma tendência de baixa, vai haver uma reversão. No mesmo padrão altista, o mercado vinha numa tendência de alta, apareceu esse padrão aqui com dois Kendo, pelo nome de engolfo de baixa, e o mercado pode ser que vai haver uma tendência, vai haver uma reversão e o mercado vai para a tendência de baixa. Então, nos padrões de Kendo, existe dois padrões de Kendo, o padrões baixista e o padrões altista. Então, nesse exemplo, nós vimos o padrão pelo nome de martelo, engolfo de alta, que aparece dois Kendo, estrela cadente, é esse Kendo pequeno, e aqui com dois Kendo é o engolfo de baixa. Indicadores são ferramentas que tem nas plataformas de operações em bolsa de valores que auxilia para o acompanhamento do mercado. Ela dá algumas diretrizes, algumas indicações como o mercado está comportando. Então hoje nós vamos falar a respeito de média móvel. A média móvel nada mais é do que um indicador que mede a média dos preços de determinados períodos passados, como 200 período, 70 período, 9, 5 período, etc. De acordo com como você configurou na sua plataforma. Então vamos à lousa para entender como que funciona a média móvel. Então aqui eu tenho a média móvel. A média móvel, num determinado período, ela vai indicando o preço médio dos períodos passados. Então eu tenho aqui, nesse período, a média móvel teve num valor de preço, nesse outro período e assim por diante. Então, como vocês verem, num determinado tempo de 5 períodos, encontramos aqui os preços. Que o preço fechou, o pregão fechou em R$11, R$13, R$12, R$10, R$14. Então, mais ou menos, nós encontramos aqui, nesses 5 períodos,
um preço médio de R$ 12. E como chegamos nesse preço médio? Chegamos fazendo a média aritmética. Como que funciona? A média aritmética é igual M é igual P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5 sobre M. Então vai ficar do seguinte modo. Vai ficar 10 mais 11 mais 12 mais 3 mais 14 igual a 60. 60 sobre 5, que é os 5 períodos, os 5 pregão. Então 60 sobre 5 vai dar 12. Então é essa média de 12. Mais ou menos 12. Então essa aqui é a média móvel desses 5 períodos. Então esse vídeo a gente falou a respeito de média móvel, como que funciona, que é um indicador e que auxilia para você controlar, para você enxergar, ter uma referência dos preços do mercado, daquele ativo que você está operando. Eu fiz um desenho aqui no quadro e vou mostrar passo a passo como entender e como operar com suporte e resistência. Aqui eu tenho esse desenho que mostra resistência e suporte. Aqui o mercado aqui esteve em alta, teve uma alta no mercado, baixa, alta, baixa, alta, outra baixa e alta. O que significa isso? Significa que durante alguns períodos houve variação no mercado. E como você pode usar isso para fazer uma compra? Então, entendendo que nesse ponto, aqui no ponto de suporte, o mercado chegou aqui 3 vezes e não rompeu o suporte. Então significa que neste ponto ele chegou aqui nesse suporte e chegou lá na resistência, também não atravessou, não rompeu a resistência e voltou. Aqui você poderia fazer uma compra e fazer uma venda baseado quando ele chegar aqui na resistência. Então você poderia aproveitar para lucrar todo esse momento de alta do mercado. Então esse foi um vídeo que a gente entendeu, a gente mostrou como usar o suporte e resistência. Então o suporte é aquele ponto onde o mercado, onde o ativo basicamente não rompe, fica sempre, ele dá a queda no mercado e fica naquele suporte. E a resistência é o ponto máximo que ele costuma chegar. Então você pode lucrar usando esse método de suporte e resistência. Figuras gráficas são formadas no decorrer da movimentação do mercado em um determinado período. Então o mercado vai movimentando e vai formando essas figuras. Essas figuras são importantes para quem opera em análise gráfica, principalmente quem opera em day trade, é importante conhecer essas figuras. Vamos lá, lousa, que eu vou mostrar algumas figuras que eu tenho aqui na lousa. Aqui na lousa eu tenho figuras formadas pelos gráficos. Então eu tenho aqui, a primeira figura que eu vou mostrar aqui é retângulo de alta. Retângulo de alta, aqui no retângulo de alta, o mercado veio aqui, num certo período, houve aqui uma congestão entre a resistência e o suporte. E num determinado momento, o mercado rompeu a resistência e seguiu a tendência de alta. Então, essa figura ela tem o nome de retângulo de alta.
Aqui eu tenho o retângulo de baixa. Então o mercado teve também aqui uma congestão entre a resistência e o suporte, e num determinado momento o mercado rompeu o suporte e seguiu a tendência de baixa. Então esse é o retângulo de baixa. Eu tenho mais um aqui que é chamado de bandeira de alta. A bandeira de alta, o mercado vinha numa tendência de alta, houve um movimento baixista um determinado período e depois seguiu a tendência de alta. Mas pergunta, Romildo, por que bandeira de alta? O que significa isso? Esse movimento, ele lembra a figura de uma bandeira. Aqui, essa haste aqui representa o mastro e aqui o corpo da bandeira. E depois o mercado seguiu a alta. Aqui eu tenho a bandeira de baixa. A bandeira de baixa, ela é ao contrário da de alta. Então o mercado vinha numa baixa, houve aqui um movimento num período, uma leve alta, e depois rompeu esse fundo e seguiu a tendência de baixa. Então nesse vídeo eu mostrei figuras formadas pelos gráficos, ou figuras gráficas. Aqui eu tenho retângulo de alta, retângulo de baixa, bandeira de alta e bandeira de baixa. Então, esse vídeo é muito importante para quem opera day trade.